Oi, gente, tudo bem por aí? Bom, esse é o episódio 3 dessa série de vídeos falando aqui sobre tireoide, sobre esse diagnóstico que pega muita gente de surpresa. O vídeo de hoje é para falar um pouco da minha conversa com os médicos até então chegar à decisão de resolver operar. Dá vontade de rir assim um pouco porque eu achava que eu não ia dar conta, sabe? De passar por tudo isso, e é meio curioso olhar para trás e pensar assim, nossa, quantos meses, né? Quantos meses, quantas conversas, quanto desespero no final das contas, por conta de algo desconhecido, ainda mais no meu caso, totalmente indeterminado. E esse processo, como eu já expliquei, ele vem se arrastando por alguns meses e eu conversei com diferentes médicos. E mesmo quando me falavam assim, olha, mas o médico que vai te operar é um médico de referência na cidade, é um médico que ele cuida disso como ninguém, ele é um médico que realmente trata dessas pessoas que foram diagnosticadas com câncer, né, na tireoide ou algum outro tipo de especialidade com relação a isso. Mas mesmo assim, mesmo ouvindo tudo isso, mesmo conversando com esse próprio médico, o medo sempre foi muito grande, sabe? Sempre foi maior do que tudo. E aqui eu já faço uma ressalva da importância que tem a gente ter esse contato com os médicos, essas conversas, que são conversas que realmente tá ali não só para tirar dúvidas, sabe? Mas porque, assim, tudo é muito novo para muita gente, assim como foi para mim. E eu adotei uma estratégia para lidar com esse meu medo em paralelo, que eu não queria pesquisar nada na internet. A gente sabe que a internet ajuda muito, mas também quando se trata de doenças, a gente acha que realmente vai morrer, dependendo do que você pesquisa, do que você lê na internet. Eu adotei essa estratégia de não querer pesquisar nada. Então, ao longo de todos esses meses, desde que eu recebi o diagnóstico, desde que eu recebi a notícia de que eu teria sim que operar, eu não quis pesquisar simplesmente nada. Eu não tô falando que você tem que fazer o mesmo do que eu, tá? Não tô falando isso. Mas eu não quis. Por quê? Porque isso traz muita ansiedade. Você vai ler coisas ali que você não vai entender. Isso vai ser pior para você, porque aí vai ficar aquela dúvida, aquele receio. Tem gente que, inclusive, até desiste por conta disso. Então, no meu caso ainda, que eu não tenho esse nervoso de corte, sabe? Até ver a imagem ali, às vezes, na capa do vídeo de alguém que passou pelo mesmo que eu já ficava apavorada. Então, eu preferia não pesquisar, não olhar nada e simplesmente chegar até o dia sem realmente precisar, enfim, sofrer por antecipação. A gente está falando da tireoide, que é uma glândula extremamente funcional no nosso corpo. Essa glândula é responsável por conduzir alguns hormônios, na verdade, né? E capaz ainda de acelerar, de melhorar cada vez mais o nosso metabolismo. E por este motivo, que ela é tão importante, é muito pequena, inclusive. Eu só quis ter essas informações, fica aqui nessa região da traqueia, laringe, mede mais ou menos 5 centímetros, é algo muito pequeno. A gente imagina que tudo é muito grande dentro da gente, mas não é. Se for comparar aí com o tamanho de alguma coisa, vamos imaginar uma noz, então assim, é muito pequeno, mas que tem essa potência toda dentro do nosso organismo. E por isso, né, ela é tão importante e por isso requer tanto cuidado. No meu caso, havia também, até essa tomada de decisão de operar ou não operar, a preocupação com relação à minha profissão. Afinal, eu sou jornalista, atuo como repórter. Então, eu preciso da minha voz, eu preciso que tudo isso aqui esteja funcionando para o meu trabalho. E é assustador, por isso que quando eu recebi o diagnóstico, além do medo de operar, veio de cara essa preocupação. Poxa vida,
eu tô no auge da minha carreira, sabe? Eu estudei para isso, eu gosto, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E como que vai ser, né? Eu vou precisar ficar sem falar? Eu li algumas coisas, bem poucas, e na maioria das vezes, na verdade, algumas pessoas me trouxeram essa informação de que, em alguns casos, as pessoas ficam um pouquinho rouco, sabe? Acaba não ficando com a voz tão normal logo após a cirurgia, e a minha preocupação era muito grande com relação a isso. Como que seria, né? Como que vai ser isso? E por isso, dessa importância de conversar com os médicos, de ter esses esclarecimentos. E o meu médico, que é o Dr. Evandro, ele até brincava muito comigo, ele falou, fica tranquila, no dia você me lembra. E eu desesperada. Então, converse com o seu médico, busque informações para que você realmente passe por esse processo tranquilo, consciente, porque não dá para ficar supondo coisas. O médico tá ali, Deus preparou, capacitou para que ele possa fazer da melhor forma possível a operação. Mas a gente também, claro, acima de tudo, tem que acreditar que já deu tudo certo, que vai dar tudo certo. Eu entendi nesse processo que Deus cuida da gente através, sim, da medicina. Por mais que a gente vai ter medo em alguns momentos, os médicos estão ali para ser um instrumento, através das habilidades que eles possuem, mas sendo um canal de Deus nas nossas vidas, sabe? E que confiar nesse processo, confiar nesses profissionais, é um processo mesmo da nossa vida. A gente não tem outra escolha, outra solução a não ser isso. E eu também me apeguei muito na questão de pensar assim, poxa, sabe, Deus preparou uma oportunidade para eu ter um plano de saúde, para eu poder estar num bom hospital, ser acompanhada por um bom médico, por ter uma rede de apoio importante. Então, tudo isso foi preparado para que eu vivesse esse momento. E por que eu vou ter esse medo? Então, com medo ou não, é o meu cenário de vida hoje. Então, esse vídeo é só para deixar aqui relatado como foi esse processo de conversa, de decisão, e que eu tenho certeza que é muito importante para te acalmar, para te tranquilizar, para que você passe pela sua cirurgia, pelo seu processo com mais tranquilidade, tá? Não é uma decisão fácil, muito pelo contrário, é uma decisão extremamente difícil, eu já falei isso aqui, para mim foi uma decisão muito difícil, mas essa paz, né, eu estou gravando esse vídeo nas vésperas, praticamente, de operar, e vem essa paz, sabe? Uma paz inexplicável quando você realmente decide confiar, claro, em quem vai te operar, mas principalmente em Deus, que Ele tem o controle e sabe de tudo. Um beijo!